Fala, meu povo, seja bem-vindo a mais uma temporada no contexto bíblico. Nesse último trimestre do ano, vamos aprender sobre nossa identidade. Você já se perguntou por que você é adventista do sétimo dia? Em algum momento em nossa vida, questionamos nossa fé e buscamos respostas para confirmar nossa identidade, porque compreendemos que conhecer nosso passado impacta nosso presente e futuro. Quando eu me fiz essa pergunta, eu estava na faculdade de teologia, rodeado de grandes teólogos prontos para responderem meus questionamentos. Mas isso é uma exceção e não a regra. A maioria de nós, jovens, não tivemos contato com nossa história, como se desenvolveu nossas doutrinas. Então, nesse trimestre, vamos voltar ao passado e rever como os pioneiros se envolveram na missão com determinação, coragem e espírito altruísta. Então, vamos juntos entender melhor nossa mensagem, herança e missão. O tema dessa semana é a abençoada esperança. Então, vem comigo! A tirinha da semana conta em 3 quadros o surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. No primeiro quadro, vemos o despertamento fruto da mensagem milerita. No segundo quadro, vemos a dor que o desapontamento causou no movimento milerita. O terceiro quadro mostra o que aconteceu com aqueles que aderiram ao movimento milerita. Alguns ficaram desanimados, outros desistiram, mas um pequeno grupo voltou-se para a Bíblia para entender o que aconteceu e com isso se desenvolveram. Daí surgiu nossa igreja. O texto-chave da semana conta a parábola das 10 virgens que aguardavam um noivo passar para participar da celebração. Com o atraso do noivo, o azeite que mantinha as lâmpadas acesas de 5 virgens acabou, enquanto as outras tinham azeite reserva. Resultado, 5 virgens entraram na festa e 5 ficaram de fora. Jesus conclui a parábola dizendo que devemos estar sempre preparados, porque não sabemos o dia nem a hora que o noivo vem. Um homem chamado Guilherme Miller foi desafiado por um amigo deísta a harmonizar as incoerências e contradições da Bíblia. Ele aceitou o desafio e decidiu estudar a Bíblia verso por verso e se comprometeu a não passar para o próximo verso sem antes entender o verso anterior. Assim, em 1833, Guilherme Miller cedeu ao chamado de Deus e passou a compartilhar publicamente as suas descobertas bíblicas. Depois de 15 anos estudando a Bíblia, ele chegou à conclusão de que Jesus voltaria em 1843. Convites vinham de todas as partes e em poucos meses Miller pregou em quase todas as cidades dos Estados Unidos. Cerca de 100 mil pessoas passaram a crer na iminência da segunda vinda de Cristo só nos Estados Unidos. Pessoas das mais diversas denominações protestantes, pregadores em todo o mundo chegaram às mesmas conclusões de Miller e ensinavam essa verdade da volta de Jesus. Manuel de Lacunza, no Chile, Edward Irving, na Inglaterra, e Johann Bengel, na Alemanha, outras partes da Europa, Ásia e África. A volta de Jesus foi a essência do movimento millerita e também do movimento adventista. A Igreja Adventista teve início com essa ideia central de que Jesus voltará e não tardará. Nós carregamos essa esperança redescoberta no nosso nome, Adventista, quem aguarda o advento de Cristo. O assunto da volta de Jesus tomou grandes proporções entre o final do século XVIII e início do século XIX, com o estudo das profecias de Apocalipse capítulo 6, versos 12 e 13, que falam sobre eventos que ocorreriam pouco antes do retorno de Cristo. São eles: o grande terremoto de Lisboa em 1755, o dia escuro de 19 de maio de 1780 e a queda das estrelas
datas em 13 de novembro de 1833. Em seus estudos, um verso chamou a atenção de Miller, Daniel 8:14. Até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Ele interpretou o santuário como sendo a terra e a purificação como sendo o fogo e, portanto, a volta de Jesus. No ano de 1818, como resultado de seus estudos das profecias de Daniel 8 e 9, Miller chegou à conclusão de que Cristo voltaria entre 21 de março de 1843 e 21 de março de 1844. Quando as duas datas se passaram, Miller voltou sua atenção para uma nova data, o Dia da Expiação, que acontecia no 10º dia do 7º mês do calendário judaico. Então, a nova data para a volta de Jesus passava a ser 22 de outubro de 1844. A grande expectativa da volta de Jesus nessa data era comparada com a parábola das 10 virgens de Mateus 25. Essa experiência da expectativa vivida pelos pioneiros também deve ser reavivada em nosso coração. Precisamos estar preparados, porque afinal de contas, ninguém sabe o dia nem a hora. A parábola das 10 virgens faz parte de um conjunto de parábolas contadas por Jesus depois de seu sermão profético. Primeiro, Cristo apresenta os sinais que precediam a sua segunda vinda e em seguida mostra através das parábolas a como estar preparado e alerta. Essas 4 parábolas evidenciam 2 grupos de pessoas que existem na igreja. Um está preparado e o outro não. A ênfase da parábola de Mateus 25 está no preparo pessoal para a volta de Cristo. São 5 virgens prudentes que levam azeite extra e 5 imprudentes que só têm o azeite da lâmpada. Sabemos que azeite na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. Sabemos também que os 2 grupos de virgens conheciam a verdade bíblica e buscavam seguir de todo o coração, mas isso não foi suficiente. Faltou o azeite extra. Essa demora atesta o caráter de quem aguarda a volta de Jesus. Como adventistas, aguardamos o glorioso retorno de Cristo desde meados de 1840. Ao longo das décadas, muitos cansaram de esperar e dormiram. Perderam sua luz porque não havia mais azeite para iluminar o rosto e renunciaram à fé. Não fique preocupado se você, assim como aquelas 5 virgens imprudentes, acabou dormindo no ponto. Mesmo as 5 virgens prudentes não conseguiram ficar acordadas. O importante é despertar do sono, se levantar e com o azeite extra acender sua lâmpada. A forma como nos preparamos hoje vai determinar como agiremos amanhã. Já percebeu que a gente vive na cultura do miojo? Tudo tem que ser pra já. Nos tornamos tão ansiosos que não sabemos esperar. Mas quando vamos para a Bíblia, percebemos que a promessa da volta de Jesus se cumpre através da espera. Que desafio, hein? Vamos ver como o momento hipertexto nos ajuda a desenvolver a paciência para que possamos aprender a esperar. O primeiro texto retrata a volta de Jesus através da profecia do 6º selo. O segundo texto fala sobre os sinais que antecedem a volta de Jesus e o mestre exorta a estarmos sempre alerta, pois ele vem. O terceiro texto reforça a promessa da vinda de Cristo nas nuvens e todo olho o verá. Deus revela em Abacuque que mesmo que pareça demorar, espere, porque ele certamente virá e não tardará. O quarto texto conta a parábola da festa de casamento, onde o rei convida todos para o banquete. O quinto texto revela a dura realidade no dia do juízo. Muitos que se dizem professos cristãos nunca conheceram a Cristo de verdade. O penúltimo texto mostra um conselho do apóstolo Paulo para a necessidade de vigilância, pois ninguém sabe o dia nem a hora. No último texto, Deus nos alerta quanto à nossa situação de mornidão espiritual e bate à porta do nosso coração. Os textos que acabamos de ver se conectam com o texto-chave, pois nos mostra que a promessa é fiel. Precisamos firmar nossa fé, pedir ao Espírito Santo para desenvolver em nós o fruto da paciência para que possamos saber esperar de forma ativa. Se liga na palavra da rede semântica dessa semana. A palavra é expectativa. Então faça aí as suas conexões para comentar na sua classe.
Esperar é difícil para todos nós. Às vezes a demora nos desanima. Como podemos esperar de forma ativa? Veja, assim como na parábola das 10 virgens, o óleo extra é pessoal e intransferível. Não dá para emprestar a um amigo nossa confiança em Deus. Então, enquanto ele não vem, espere nele e viva por ele. Entregue tudo o que você tem e tudo o que você é a Cristo e permita que ele trabalhe livremente em sua vida. Assim, quando ouvirmos "Aí vem o noivo", estaremos preparados com o azeite do Espírito Santo que enche o nosso coração e muda o nosso caráter. Se liga nos principais pontos que aprendi no consenso dessa semana. Primeiro, a profecia do primeiro anjo teve o seu cumprimento direto nos Estados Unidos com o movimento milerita. Segundo, a mensagem do advento alcançou o mundo graças aos membros leigos que voluntariamente suportavam o cansaço, as privações e o sofrimento para apresentar aos outros a solução em Cristo Jesus. Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que você tenha gostado aqui desse vídeo aqui na nossa nova temporada do Contexto Bíblico. Eu quero pedir a você que, se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para ser notificado todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, beleza? Então você já sabe, comente aqui embaixo contando pra gente o que você achou de mais interessante na lição dessa semana e a gente se encontra na semana que vem. Até mais, tchau!